Estamos iniciando mais uma edição do nosso 2 em 1, o nosso encontro de todas as manhãs por aqui para falar de política, para falar com os candidatos postulantes às vagas para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, também para a Câmara Federal. Já tivemos aqui a presença também de postulantes ao Senado Federal e, quiçá, também candidatos à presidência da República. Um ótimo dia para você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pela internet. Comigo está Alexandre Palmar. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Bom dia aos eleitores da Rádio Foz. Tudo certinho? Tudo tranquilo. Manhã de sexta-feira, sextou, clima agradável na fronteira, é inverno, mas com cara de primavera. Justamente, clima bem agradável, Moacir, e a gente dando continuidade a essa parceria, então, do H2 Foz e Rádio Clube aqui no 2 em 1. E já explicando, né, de como funciona essa rodada de entrevistas, essa série de entrevistas que a gente tem feito. A gente tem entrevistado todos os candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu. É meia hora, 30 minutos para cada candidato, então a gente busca dar essa isonomia, esse tratamento igual para todos. E os candidatos que eventualmente são de outras cidades, mas que estejam cumprindo a agência em loco em Foz do Iguaçu, a gente também abre espaço sempre que possível, né? É uma questão também de conciliar a agenda. E hoje o nosso entrevistado é o candidato a deputado federal Joelson Bolsolavista, pelo PROS. Bom dia, Joelson, tudo bem? Olá, Alexandre, bom dia, Moacir, bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. É um grande prazer poder estar participando. Gostaria de parabenizar duplamente aqui a rádio, o portal H2 Foz também, por essa iniciativa tão importante, né, para que os eleitores iguaçuenses possam estar aí da região toda e onde alcançam os sinais da rádio aí, que possam estar ouvindo os candidatos e ouvindo as propostas, né, de cada um. E só para fazer um esclarecimentozinho, Bolsolavista vem de Bolsonaro e Olavo de Carvalho, que eu conheci no início dos anos 2000 e que mudou a minha vida, e acredito que ele tenha mudado inclusive o próprio Brasil. Não fosse o Olavo de Carvalho, provavelmente não teríamos hoje um Bolsonaro na presidência da República. Então, quem não conhece, procure Olavo de Carvalho. Tá certo. Muito bem. Antes de a gente entrar nessa questão da conjuntura nacional, que a gente vai tocar também nessa questão da presidência, eu queria que você se apresentasse, Joelson. Dissesse quem é Joelson Bolsolavista. Joelson Bolsolavista é um guarda municipal há 27 anos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Praticamente desde o início, que a primeira turma tem menos de um ano. E eu sou da segunda turma de guardas municipais aqui de Foz do Iguaçu. Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou cristão e eu sou conservador. Certo. E por que posso chamar de você? Pode, à vontade. Por que você decidiu lançar a sua candidatura a deputado federal? Olha, eu decidi porque nós estamos vendo um estado de coisas no país que está tendo até uma inversão de valores. Pautas aí que fazem parte da nossa moral, dos costumes, sendo perseguidas. Nós estamos vivendo hoje um ambiente de falta de liberdades, e liberdade é o que é a coisa mais importante, como o próprio presidente Bolsonaro sempre fala, é mais importante que a própria vida, porque uma vida sem liberdade não vale nada. E nós estamos vendo aí coisas absurdas acontecendo. Nós estamos num estado praticamente de exceção, uma ditadura verdadeira, onde as pessoas, por expressar o que pensam, são perseguidas, ao passo que marginais, bandidos da pior espécie, estão sendo soltos aí na cara de todo mundo. Vimos aqui essa semana o empresário lá, Luciano Hang, e outros 7 empresários sendo perseguidos, sendo maltratados na sua liberdade, a sua privacidade invadidos por causa de falas. Isso aí é absurdo, é ridículo. Fala-se que a liberdade de expressão não é a liberdade de ofender. A liberdade de expressão, ela só existe justamente para você falar coisas que desagradam uma outra pessoa eventualmente. Não, lógico, para cometer crimes, mas o seu pensamento você tem que ter liberdade para expressar. E qual que é o crime de Luciano Hang, daqueles outros empresários, Daniel Silveira e muitos outros aí que têm sido perseguidos? É porque são influenciadores de direita. A esquerda pode fazer o que quiser. Jogar bola com a cabeça do presidente, encenar a morte do presidente. Não acontece nada. É tudo liberdade de expressão. Por que só vale para um lado? Tem que valer para os dois. E eu resolvi ser candidato porque também eu vejo que as próximas eleições serão as mais importantes de toda a história do Brasil, de passado e futuro.
tudo está em jogo e não é possível que as pessoas não estejam percebendo isso. Em relação a esse caso específico que você falou dos empresários, qual que é a sua leitura a partir daquilo que foi divulgado, né? Tinha um grupo, né, de empresários, e nesse grupo eles estavam em várias conversas, eles citam a sua opção, se Lula, né, ou Lula ou golpe de Estado, ou não, o que fazer se Lula ganhar. Qual que é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é que eles têm liberdade para falar a besteira que eles quiserem. E se alguém se exceder no que disser, se eu falar besteira aqui, eu tenho que ser processado. As pessoas têm todo o direito de prestar uma queixa contra mim, mas eu tenho que ser julgado no foro adequado. Nenhum daqueles empresários lá tem foro privilegiado. Por que o STF fazer isso daí? Então isso está errado. E muita gente está vendo. Hoje ainda eu vi o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, coisa assim, falando claramente contra o senhor Alexandre de Moraes, porque ele está excedendo, ele está extrapolando e está destruindo o próprio sistema acusatório brasileiro, que é a base da nossa justiça. Não pode um juiz conduzir inquéritos, ele agora está ignorando o Ministério Público, que é o autor da ação penal constitucional. Ele jurou proteger a Constituição brasileira. Como que ele faz uma coisa dessa? Foi lá, o Augusto Aras pediu lá arquivamento, ou se foi a Lindora, a respeito de um dos processos. Cada processo sem pé nem cabeça contra o presidente. Nós vemos que isso aí não é nada mais do que criar aí uma cortina de fumaça, alguma coisa. Mas o fato é que a Procuradoria, o titular da ação penal foi lá e pediu arquivamento. E é obrigado o juiz a arquivar quando o Ministério Público pede, e ele ignorou. Então isso não pode estar. Nós estamos vivendo dias perigosos. Joás, a gente já vai avançar um pouco para a sua candidatura, mas esse assunto eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo está acompanhando esse caso nacional. Para você, né, dando o resultado que der, o resultado deve ser respeitado? O resultado das urnas? Justamente. Sendo uma eleição que não haja nenhum tipo de questionamento quanto à transparência do processo, eu tenho minha liberdade de dizer que eu não confio no sistema eleitoral brasileiro do jeito que ele é hoje. Ele já está ultrapassado, só existem outros 2 países no mundo que utilizam esse sistema, e causa no mínimo a estranheza que quem são os responsáveis pelo sistema se opõem veementemente em aprimorar o sistema. Por que não? Se podemos acrescentar ali mais elementos para a segurança, por que não? Mas o processo eleitoral correndo dentro da normalidade, sendo feito lá o acompanhamento da transparência pelas Forças Armadas de forma total, claro que deve ser respeitado. Joels, coincidentemente, nós temos aqui um calendário de entrevistas com os candidatos, né? O senhor havia sido convidado também, e justamente nessa semana, uma situação que atinge a sua classe profissional, que o STJ determinou que guardas municipais não têm poder de polícia. O entendimento da Corte é que guardas municipais devem se limitar à proteção de bens, serviços e prédios públicos. Qual é a sua opinião com relação a essa decisão? A minha opinião é que eles fizeram bobagem. Minha liberdade de expressão. A 6ª turma do STJ fez bobagem. Por que fizeram bobagem? Porque quando o Constituinte colocou lá bens, serviços e instalações, eles simplesmente determinaram qual seria a missão principal das guardas municipais. E tem muita confusão a respeito disso, quando fala assim que o Estado é responsável e tal. Aí pensa-se Estado como, sei lá, Paraná, São Paulo. Não, é Estado enquanto figura pública. É a mesma coisa da saúde e da educação, também são obrigações do Estado. Mas não é só do Estado, a Prefeitura também faz. E quando tem essa questão delimitadora, acaba que os prefeitos tiram o corpo fora da questão da segurança pública. E a Constituição fala que é dever de todos, inclusive do cidadão, a questão da segurança pública. Né? Todos nós somos responsáveis, por que as prefeituras vão tirar fora? E isso acaba gerando um problema que nós temos. Eu trabalhei quase 9 anos no Ministério Público, emprestado para o Ministério Público no GAECO. Fiz trabalho junto com o pessoal do COGER, que é a Corregedoria da Polícia Militar. Nós íamos em algumas cidades fazer procedimento com eles, que dava uma tristeza. Chegava lá, era um policial para a cidade inteira. Se precisar de um apoio, tem que vir de uma outra cidade. Então, por que uma prefeitura dessa não pode ter ali um efetivo de guardas municipais para ajudar?
E hoje nós temos apenas 36 guardas municipais no Paraná, que tem 399 municípios, então são menos de 10%. Então é inadmissível que as prefeituras, né, fiquem fora do processo da segurança pública. Precisamos nos envolver. E o STJ, com essa decisão, o que aconteceu? Eles ignoraram um dos princípios basilares da justiça brasileira, que é a questão da jurisprudência. O STJ está aqui, o STF está aqui. Por melhor ou pior que seja o STF, nós temos que respeitar a justiça brasileira. E uma decisão superior, ela tem que ser respeitada, é a jurisprudência. E o STJ foi frontalmente contra. Eu coloquei no meu canal, inclusive no Facebook, quem tiver curiosidade, um vídeo lá de 10 minutos, falando sobre isso e detalhando. Peguei essa ação do STJ, da sexta turma, peguei o recurso que está sendo recorrido, já a Promotoria de São Paulo está recorrendo, e as decisões do STF, várias, no mesmo sentido, dizendo que as guardas municipais podem sim abordar, fazer revista e que é válida as prisões efetuadas por guardas municipais, inclusive se precisar entrar em algum domicílio em questão de flagrante delito. Então é bobagem que estão falando por aí, está causando ruído, isso é ruim para o agente público, que muitas vezes pode se omitir e ele vai responder por prevaricação se ele se omitir de prestar atendimento, porque a pessoa que precisa não quer saber a cor do uniforme. Né? E muitos guardas municipais, inclusive a nossa guarda aqui de Foz do Iguaçu, um grande abraço a todos os colegas que estiveram acompanhando aí. Nós somos muito bem preparados. Nós temos todos os anos reciclagens, tiro e tudo mais. Então nós somos muito bem preparados. Nós estamos aí há 28 anos prestando serviço à comunidade iguaçuense, que reconhece o nosso valor, e nós fizemos muitos trabalhos excelentes, inclusive em parceria com outras polícias. E as tropas das outras polícias, não há diferenciação nenhuma, nós somos todos muito bem unidos. Então, o STJ, a sexta turma, ela fez bobagem nessa decisão, porque eles ignoraram a jurisprudência do STF. Então, os agentes públicos têm sim até mesmo a obrigação de agir, e os cidadãos que se recusarem, eventualmente vai estar incorrendo em algum tipo de crime. Muito bem, Joelson. Você é um homem ligado à segurança pública, um cidadão que hoje postula uma vaga para a Câmara Federal. Em termos de projeto, qual que é o primeiro projeto, a primeira ideia que o Joelson vai apresentar em Brasília, caso eleito? Pois olha, o que me pauta são os princípios conservadores, como eu disse. Deus, pátria, família, liberdade. Então eu vou propor projetos que sempre visem esses termos, né? E também apoiar também projetos de outros parlamentares que também venham nessa linha. E nós temos aí, por exemplo, a questão da liberdade é urgente. Nós precisamos fazer alguma coisa quanto a isso, né? Para evitar que aconteça o que aconteceu com o Luciano Hang, com o Daniel Silveira, com o próprio Roberto Jefferson. Podemos ter as diferenças nossas, né? Mas a liberdade, defender a liberdade, não é defender a minha liberdade. Tem que defender a liberdade de todos, né? Porque são as diferenças que existem na sociedade que nos enriquecem. Se fôssemos todos iguais, né, seríamos igual uma colmeia de abelhas, as formigas, né? Você não consegue diferenciar. Mas isso nos enriquece, as diferenças, e faz com que nós evoluamos, né, enquanto humanidade. Então, nós precisamos, a questão do armamentismo, por muitos anos foi incutido na mente dos brasileiros que a arma é uma coisa ruim, que é do mal, mas a arma é um meio da defesa. E, inclusive, eu ouso dizer assim que nós só chegamos nesse ponto aqui de evolução à humanidade graças às armas. Como que os nossos primitivos lá iam sobreviver? Como que eles iam se alimentar? Enfrentar lá mamutes, tigre de bengala, adentadas? Não, eles começaram a desenvolver armas. Então as armas fazem parte da cultura humana. Então é impossível que as pessoas não entendam que por exemplo, porque armas matam. Não, armas não matam. Pessoas matam. E se a pessoa quer matar, ela vai arrumar outro meio. Então a arma é um instrumento legítimo para a defesa do cidadão, da sua família, da sua vida e, em último caso, da sua liberdade, né? Pautas do agronegócio, nós estamos vendo aí uma tendência mundial de um tal de ESG que está se apresentando perante o mundo, que é uma coisa, existem movimentos que a gente não consegue nem identificar de onde vem, mas que vem de cima para baixo, se impondo em vários países do mundo. E esse ESG é um deles.
ele vai dificultar para quem quer empreender, começar o negócio, mas também vai atingir aqueles que já têm, que produzem, e muito mais no povo do agro. Isso aí, já vimos aí, aconteceu, por exemplo, lá no Sri Lanka, recentemente, o presidente lá implantou uma política severa do tal do ESG, proibindo todo e qualquer tipo de fertilizantes químicos e coisa arada lá. E aí, para ajudar, ainda veio a tal da pandemia, fizeram um dos lockdowns mais severos do mundo, quebraram o país. Hoje o povo lá, a agricultura deles caiu lá para 30%, 40% da produção. O povo está passando fome. Vimos recentemente aqui no Canadá, país desenvolvido, estão implementando isso. Na França. Então isso aí tem que mudar. A questão energética está mudando no mundo. Isso aí é um problema sério. E nós aqui no Brasil, nós país gigante desse, nós temos que avançar com a legislação de modo que a gente garanta a nossa energia, garanta o nosso agro, porque isso sim vai nos lançar ao topo da economia mundial. Porque o mundo, brevemente, nos próximos anos aí, quem não está acompanhando, se ligue, vai vir uma fome mundial e crise energética. Então o Brasil, com o Jair Bolsonaro, com certeza vão continuar nesse rumo e nós vamos chegar ao topo da economia do mundo. Certo. Você falou 2 pontos aqui. Entre outros pontos, né? Tem vários. Sim. Eu queria, você, como guarda municipal, né, a gente teve aqui em Foz recentemente o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, e eu queria que você fizesse a leitura, né? Qual que foi a sua leitura desse caso que envolveu o guarda municipal, que vitimou o guarda municipal, né, Marcelo Arruda, e o agente penitenciário Jorge Guaranhos? Que o Jorge Guaranhos, eu acho que ele está sequelado, mas não faleceu, né? E o meu colega Marcelo Arruda, ele infelizmente ele morreu nessa situação trágica. O Marcelo Arruda, ele era meu amigo, ele era da primeira turma de guardas, eu da segunda. Politicamente, nós tínhamos espectros completamente diferentes. Ele lulista extremo e eu posso dizer bolsonarista extremo, já que querem dizer que a extrema-direita e a esquerda nunca é extrema. Não, tem a esquerda extrema e a direita extrema, mas em termos de presidentes, ele era um lulista inveterado e eu bolsonarista. Mas isso não impedia nada a nossa convivência, nós tínhamos uma harmonia para trabalhar, ele era uma pessoa que eu confiava no trabalho, um bom colega, não fazia corpo mole na hora do... Porque nesse ramo, você tem que confiar no seu parceiro. Se você vai fazer uma abordagem, você tem que saber que se acontecer alguma coisa, você não vai estar sozinho, né? Isso vai te dar aquela confiança para você trabalhar. E com o Marcelo a gente tinha isso. E era um serviço, posso dizer até que muitas vezes mais agradável do que com um colega que politicamente pensava igual eu. Por quê? Porque se esse aspecto político a gente não combinava, em muitas outras situações a gente era muito parecido, né? E a gente conversava e brincava ali durante a viatura, porque são ali 6 horas de convivência, né? No caso da guarda, nas polícias militares, às vezes até 12 horas. Então, dependendo do parceiro, se torna impossível um serviço. Mas com o Marcelo era muito, muito, muito bom. E tanto que eu era até certo ponto ali confidente de algumas coisas dele, eu também confidenciava umas coisas minhas, então a gente tinha uma amizade verdadeira. Essa questão trágica que aconteceu lá, que parece que houve até mais uma outra morte relacionada a isso. Um cidadão lá de Medianeira, houve uma negativa, mas tem um quê aí que essa pessoa que teria passado pro Guaranhos, que estava acontecendo uma festa com o tema PT e Lula e tal, aonde que era a festa do Marcelo. E eu acredito que os dois estavam sob influência de álcool. Eu acredito que os dois não se conheciam. E o que acontece? O Guaranhos, por ser um bolsonarista, e aquele local que estava acontecendo a festa era um local do convívio dele, eu não sei se ele era sócio, alguma coisa ali, mas fala-se que ele tinha uma relação forte com as pessoas daquele clube. Então, ele talvez estava um pouco ali influenciado pelo álcool, ele resolveu ir lá para tirar uma casquinha, seria isso. Mas ele estava armado, aí do outro lado a pessoa também estava armada, provavelmente o Guaranhos não sabia que se tratava de guardas municipais que estavam na festa, a esposa do guarda, policial civil, né? Então ele se dirigiu até lá com a música alta, no sentido de tirar uma onda. Aí chegou o Marcelo para a porta, e ali já deu para ver, para aquelas filmagens que houve, ali uma discussão. Aí o Marcelo pegou ali um punhado de terra, alguma coisa, e jogou no carro
do Guaranhos. Então eu percebo isso como uma escalada uma sucessão de erros de ambas as partes ali que culminou em tragédia. Mas é como eu digo, o início de tudo teve esse aquezinho de política, que infelizmente o Jorge Guaranhos se dirigiu lá, que ele não deveria ter ido. Eu, como amigo do Marcelo, se o Marcelo tivesse me convidado para a festa dele, eu teria ido, eu sou amigo dele. Mas eu chegando lá, eu veria aquela temática lá, eu ia falar, pô, você é sacana mesmo, né, cara? Você me sacaneou. Parabéns, felicidades para você aí, boa sorte, tchau. Não ia ficar nem ali, porque não era o meu ambiente. Então, começa por aí. O respeito, você tem que saber até onde você pode ir. Certo. A gente já chegou aos 20 minutos, então a gente vai dar uma acelerada, Joelson, pela questão dos temas que a gente ainda quer abordar, tá? Mas essa é a sua segunda disputa, né? Você já foi candidato a vereador aqui em Foz do Iguaçu. Foi. E em 2020, na última eleição municipal, e obteve 102 votos. Isso. Como que foi sua preparação para essa eleição, né? Então, 102 votos eu fiz como vereador, mas eu não fiz campanha. Por quê? Eu sempre tive esse desejo de entrar para a política. Só que para você entrar para a política não basta desejo. Você tem que ter um partido. E o partido tem que te aceitar. Isso que eu digo, o Brasil não é uma democracia plena. É uma casquinha de democracia. Porque o cidadão, como cidadão, cumpridor de todas as suas obrigações, se ele quiser ser candidato, ele não pode, se ele não tiver um partido. E o partido tem que aceitá-lo. E eu procurei partidos que eram alinhados à minha ideologia na campanha de 2020. Porque eu queria entrar para a política. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha influência, ninguém para me influenciar, como eu não tenho hoje também. E daí o que acontece? Procurei com os partidos, não deu. Aí eu tenho um colega que é guarda municipal e que é presidente do Solidariedade, que é um partido que sempre teve essa vertente esquerdista. E o que um cara de direita vai fazer num partido esquerdista, né? Pode me perguntar. Mas é justamente porque eu tinha esse desejo. Falei, eu vou, nem que se o PT abrir uma porta para mim, eu vou lá. Nem que seja para falar contra eles mesmo. Mas enfim, o Yarid, Marcelo Yarid, agradeço a ele. Ele falou assim, eu te dou a legenda. Aí eu me filiei, estava fechando a janela, me filiei, só que eu falei já pra ele, falei, Marcelo, só que é o seguinte, quem que é o candidato a prefeito? Falei, porque se for o Chico Brasileiro, eu tô fora, eu não vou autorizar um santinho, não quero nem tempo de TV, eu não vou querer R$1 do partido, né? Vou ficar na minha. Mas só me abra a legenda, porque daí eu quero falar pras pessoas, né? Então foi o que eu fiz. Quando foi na finaleira ali, o Solidariedade fechou com o Chico Brasileiro, que é meu adversário político em Foz do Iguaçu. Eu não gosto do trabalho dele, uma pessoa comunista que foi sempre ali do PCdoB, saiu do PCdoB, mas eu vejo que o PCdoB não saiu da vida dele, então não tinha como, impossível. Eu falei, não vou fazer campanha, não fui pra rua, não fiz santinhos, eu fiquei só dentro de casa no computador falando mensagem da direita, falando sobre armamentismo e tal, que não tem nada a ver com a questão do legislativo municipal, mas para levar informação para as pessoas, e me abriu portas. Entendi. Conheci várias pessoas. E em relação agora a essa disputa para deputado federal, né? Nós temos no tabuleiro aqui em Foz do Iguaçu 23 candidaturas a deputado federal. Queria que você fizesse uma análise dessa conjuntura, considerando que inclusive você vai está disputando com figuras carimbadas, que tem mandato, né? Exatamente. Dois deputados federais aqui de Foz do Iguaçu. Qual que é a tua leitura em breves palavras aí pra gente... A minha leitura é o seguinte, que o povo brasileiro, ele está escaldado. Então, eu sou um bolsonarista. Quem entrar lá no meu perfil pessoal, Joel Sebastião Freitas, no Facebook, tem uma ferramenta Filtros. Vai lá e pesquisa. A primeira vez que eu pedi o Bolsonaro presidente foi em 2013, dia 28 de março de 2013. Vésperas ali do 31 de março de 64. Eu coloquei lá uma fotinho do Bolsonaro e lá, para o presidente Jair Bolsonaro. Em 2016, fui conhecer o deputado Jair Bolsonaro. Fui lá, tirei fotos. Isso foi no dia 17 de fevereiro de 2016. Fui lá. Só para isso, para conhecê-lo. Então, assim, as pessoas vão pensar muito bem quem vai votar, porque a pauta ideológica é muito importante. E vai ver, por exemplo, de muitos aí que se elegeram, o que acontece? Votaram pela prisão do Daniel Silveira, né? Um especial aí, desse que o senhor citou. O Daniel Silveira saiu da cadeia, correu lá tirar uma foto, postar no Instagram e falar sobre liberdade. Isso aí, para mim, é o típico político hipócrita, que o povo brasileiro tá de saco cheio. Outro ganhou mais de 20 vezes na loteria. Isso aí é muito estranho, né? A pessoa mais sortuda do mundo, ou tem alguma coisa de errado nessa história aí. Então, o povo brasileiro tem que pensar, o cidadão iguaçuense pense muito quem vai votar e privilegie aí os candidatos
aqui de Foz do Iguaçu, né? Mas principalmente essa questão ideológica. Você vote de acordo com aquela pessoa que pensa como você. Muito bem, candidato. O senhor citou a questão da sua primeira experiência na política, entrou num partido que acabou apoiando uma ideologia contrária à sua. E agora parece que a história se repete. O PROS, né, que é o partido que o senhor pertence hoje, lançou uma candidatura, que era o Pablo Marçal, para presidente do Brasil, mas a direção nacional está numa disputa interna e acabou retirando a candidatura do próprio candidato para apoiar o candidato da esquerda, o Lula. Qual a sua posição com relação a essa decisão do PROS? Então, essa questão é a seguinte, quando nós, inclusive eu procurei o partido, a Lina Sleutz, que ela é a nossa candidata a senadora, bolsonarista, se elegeu junto com o Bolsonaro, trabalhou o tempo todo alinhado ao presidente, continua lá como vice-líder do governo na Câmara, né? E ela, um dos temas que levou ela para o PROS e o meu também, porque o PROS ele sempre trabalhou, se olhar as votações, quase 80% sempre votou alinhado com as pautas do presidente, certo? Aí nós viemos para o PROS com essa promessa de que o PROS no Paraná apoiaria Jair Bolsonaro, mesmo que tivesse uma vice oferecida por um grande candidato, ou mesmo que nós tivéssemos candidato próprio, que foi o que aconteceu. Veio o Pablo Marçal como candidato. Só que nós tínhamos aqui o compromisso já assinado, reconhecido cartório, nacionalmente, da nossa executiva nacional, nos dando essa liberdade. Então nós viemos para o PROS e começamos a fazer o trabalho. Aí então surgiu o Pablo Marçal, mas na nossa convenção, no dia 30 de julho passado, nós decidimos em convenção apoiar o presidente Jair Bolsonaro, deixando de lado o próprio candidato que nós tínhamos, que era o Pablo Marçal, dentro do partido, porque era a nossa proposta inicial ali, certo? Então, no dia 1º, né, 2 dias após isso, um dia após, no caso, 2 dias, aconteceu essa decisão. Muito estranha, né? O partido estava com essa demanda na justiça, e a justiça foi lá e trocou nossa executiva nacional, curiosamente, por alguém que é alinhado ao candidato descondenado aí, né? E o STF primeiro deu uma liminar derrubando essa decisão inferior, e daí confirmaram novamente, reconduzindo esse que apoia o descondenado aí à presidência do partido, que correu a fechar apoio com ele. Só que nós aqui somos diretório, então a nossa decisão vale, né? Não pode ser derrubada a nível nacional, e a nossa própria executiva já foi a público, já fez a executiva do estado aqui, do nosso diretório, no Alisson Vancher, e do nosso deputado federal também, o Toninho Vancher, e já esclareceu essa questão, que o PROS no Paraná está fechado com Jair Bolsonaro. E para governador no Paraná? Para governador do Paraná, o partido apoiou o Ratinho. Não é o meu candidato. Nós temos liberdade para trabalhar lá. Inclusive, com essa questão, apoia Lula e tal, o programa eleitoral, ele começa a ser veiculado, hoje? Hoje começa a ser veiculado. Então, no meu, quem tiver a oportunidade de ouvir, quando for o horário do PROS, vão ouvir ali que eu peço votos no meu programa eleitoral para Jair Bolsonaro. Certo. Avançando aqui, Joelson. Na eleição de 2020, você declarou um patrimônio de 30 mil. Nessa eleição, você declarou um patrimônio de 209 mil. Mas a pergunta que a gente coloca... A gente sempre traz essas informações de todos. Uhum. É o que está lá na Justiça Eleitoral, de todo mundo. Mas a pergunta é... Quanto que você pretende gastar durante a campanha e quais fontes de financiamento? Vai fazer uso do fundo eleitoral ou não? Olha, eu sou contra o fundo eleitoral. Eventualmente, se o partido me disponibilizar alguma coisa, que até agora nem R$1, eu também não estou correndo atrás disso, porque eu sou contra. Tem candidato aí que é contra, mas correu fazer vaquinha, sendo que ele tem condições. Pessoas ricas, eu não sou rico, muito longe disso. Mas eu já vejo isso aí como uma incoerência, uma hipocrisia, porque ele não quer usar o dinheiro público que já foi arrancado do público, mas ele vai lá fazer vaquinha para pegar dinheiro do público de novo para financiar a sua campanha. Eu sou contra isso, é uma das minhas teses, é isso aí, eu vou chegar lá, eu vou querer, vou lutar contra esse fundão eleitoral, que eu acho uma excrescência, isso daí. Então, eu vou fazer uma campanha muito pobrezinha, digamos assim, mas limpinha, né? Eu quero mais questões de internet mesmo, eu peço que as pessoas me ajudem a levar as nossas ideias, alavancar o nosso projeto aí, porque também não quero ficar com amarras com seu ninguém, eu quero ter liberdade plena para
me trabalhar de acordo com a minha consciência. Certo. O próximo, então, ele lançou 31 candidatos a deputado federal. Tem um deputado atual, não tem? Atualmente? Temos um. Certo. O próximo, então, ele lançou 31 candidatos a deputado federal. E eu queria saber da sua parte, da sua matemática, do planejamento de campanha, quantos votos você acha que precisa fazer para conquistar uma cadeira na Câmara? E como é que você está fazendo se você está fazendo campanha em outras cidades também? Eu sou um ativista político da internet. Desde 2020 eu nunca parei. Então tem muitas pessoas que me acompanham e que quando souberam que eu sou candidato, né, eu estava pré-candidato ainda, já vieram me oferecer apoio, tudo orgânico e porque acreditam na gente, no nosso ideal. Então isso tem feito muita diferença. Então é nisso que eu confio no julgamento do eleitor. E para a questão de votos, o mínimo aí é uns 40 mil, eu acredito. 40 mil acima que é o necessário aí para que a gente consiga. Juntando com legenda, né, do partido para se eleger. E as dobradinhas, tem alguma dobradinha? Não tenho dobradinhas, eu indico alguns nomes, né, que são aqui da cidade, né, que eu posso estar citando. Pode. Então, eu tenho apoio aqui em Foz do Iguaçu, Soldado Fruit. Mas algumas pessoas falam, não, no Fruit eu não voto mais, porque não sei o que, não sei o que. Aí tem o amigo Luciano Lima, que é um jovem, uma promessa aqui, que a gente nos conhecemos por conta da campanha de 2020. Nós não estamos no mesmo partido, mas é uma pessoa que é da minha amizade, do meu convívio, que nós montamos um grupo junto com demais pessoas e a gente está alavancando. Em Itaipulândia tem um grande amigo, o Paulinho também, que também não é do meu partido, mas é amigo e eu confio nele. Certo. Joelson, candidato, a gente chegou aos 30 minutos, vamos abrir uma prorrogação de 1 minuto para suas considerações finais. Povo paranaense, povo iguaçuense, eu peço a vocês, prestem muita atenção, essa eleição vai determinar o resto da nossa vida. Nós vamos querer o quê? Viver sem liberdade. Olha só o que está acontecendo ao nosso redor. E você que pretende não votar, muito cuidado, porque o que tem acontecido na Argentina, no Chile, na Colômbia recentemente é justamente a abstenção maciça. Aí, por exemplo, na Colômbia foi 46% dos eleitores não foram votar lá, subiu no poder lá um guerrilheiro. Então, por melhor ou pior que seja o candidato, se você não gosta de nenhum, você sempre tem o que você simpatiza ou antipatiza mais, vamos dizer assim. Aí você tranca o nariz na hora e vota. É a tua obrigação como cidadão, é o teu futuro, a sua liberdade, da sua família, dos seus filhos, é que está em jogo. E para deputado federal em Foz do Iguaçu, pelo Paraná, Joelson Bolsolavista 9040. Peço a força aí, o apoio de todos. Tá certo. Muito obrigado, Moacir. Muito obrigado, mais Joelson. E é contigo. Obrigado vocês, todos os ouvintes da rádio aí. Forte abraço. Exatamente. Sucesso na sua caminhada, candidato. Então a gente fechou aqui mais uma entrevista dentro do nosso 2 em 1. Conforme a gente vem agendado e conversado com todos os candidatos aqui, pretendemos até o final da nossa maratona tê-los todos aqui em nosso estúdio. Hoje conversamos com Joelson Bolsolavista, cristão, direitista, conservador, bolsonarista e olavista, aluno e leitor avulso de Olavo de Carvalho, candidato a deputado federal pelo estado do Paraná, pelo PROS.